Olá, capitalistas! Seja bem-vindo a mais um Panorama de Mercado. Antes de iniciarmos, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e já deixar o seu like aqui no vídeo. Agora sim, vamos para o gráfico. Lembrando que o nosso Panorama de Mercado possui patrocínio exclusivo da minha corretora parceira 4XC. Capitalista, esse nosso panorama ele tem o intuito de auxiliá-lo a tomar as decisões para a semana, com informações das direções possíveis que o ativo pode tomar. Não se trata aqui de recomendações de investimentos, de call, beleza? Então é só um panorama de estudos para que a gente consiga ter ideia das possíveis movimentações que o ativo poderá fazer durante a semana. Capitalistas, antes de iniciarmos aqui no nosso gráfico, eu gostaria de apresentar para vocês a minha empresa Algo Traders Hub. Na Algo Traders Hub, você tem o método onde aprende a minerar estratégias automatizadas, além também de conseguir ali adquirir os sinais do meu copy trading que está hospedado na minha corretora parceira 4XC. O meu copy trading já tem mais de 2 anos de validação em conta real e opera majoritariamente o mercado internacional. Então, sem mais delongas, pessoal, vamos aqui dar início à nossa análise de mercado, analisando primeiramente o índice futuro brasileiro. E aqui a gente tinha uma informação na semana passada de possivelmente estar trabalhando com movimento de alta. Tá? Deixa eu dar uma limpada aqui nos indicadores para ficar mais claro aqui para nós. Tirar essa linha aqui também. Na semana passada, lembrando que o panorama anterior acabamos não tendo por conta de motivos de trabalho, estava a viagem de trabalho, então acabamos aí ficando sem o panorama de mercado, ok? Mas vamos dar continuidade. Vínhamos estudando a possibilidade do índice futuro fazer um movimento de baixa, tá? Só que o rompimento dessa região aqui faz com que a gente possivelmente imagine uma estrutura de alta sendo formada. Então essa estrutura ela nos dava condições de trabalho, de execução aqui nessa região, quanto aqui também. Só que por motivos aí políticos, a gente teve essas zonas não sendo respeitadas. E eu quero chamar a atenção para essa região aqui do IFR, que se enquadra com aquela nossa zona de demanda. Tá? Essa região, percebam que o ativo ele estava sobrevendido, tá? Muita intenção na venda, a venda já estava fraca, porém ele acabou não segurando. Tanto que quem consegue trabalhar no intraday com essas informações pode ter ali um dia na ponta compradora, Até porque a gente percebe que o ativo ele abre o pregão nessa região, faz um movimento de alta, Então fazendo um movimento de correção. Então a gente sempre tem que pensar nos fractais dentro do movimento, tá? Então quando eu digo para vocês que a gente tem a expectativa de o preço sair após o rompimento de um fundo, sair de uma região de topo e vir trabalhar a região de fundo, tá? Regiões mais baratas, a gente vai buscando oportunidades na venda até o preço encontrar algumas das regiões que a gente julga interessante. Quando o preço chega nessa região, a gente tem que ficar atento. Se ele já abre com um gap naquela região ou encerra o pregão naquela região e o pregão em sequência ele começa a fazer uma correção, a gente tem duas informações. Ou o preço ele vai começar seu movimento de alta, retomar seu movimento de alta, como é nesse nosso caso, a partir daquela região, ou ele vai fazer um pequeno repique. Se ele fazer um repique, a gente tem que estar atento. Poxa, eu vou pegar aqui esse movimento de alta, só que eu estou contra a tendência principal. Então você tem que ter atenção de ir protegendo seu trade com mais assiduidade, mais cuidado, beleza? Então essa questão aqui no dia do índice foi um movimento interessante, porque deu ali uma oportunidade de compradora do dia, minimamente aqui, pessoal, dessa região até a média de 9, tá? A gente percebe que depois que ele toca a média de 9, ele vai buscar a média de 20, mas ele não faz movimentos mais tão amplos, tá? Então, vou até dar um zoom aqui no gráfico. Então, um trade, tá, de reversão lá no intraday, buscando aqui no cenário macro, no cenário do gráfico de 1 hora, o preço tocar na média de 9, tá? Que é a média de 9 passando aqui, o preço vir encontrar a média de 9 é um bom trade de reversão, tá? Um trade aí contra a tendência buscando a média. Então,
Agora, sem mais delongas, né, uma explicaçãozinha aqui um pouco técnica para vocês, e isso pode ser levado para qualquer outro ativo, a gente começa a trabalhar aqui com a expectativa do índice voltar a um movimento de baixa. Tá? Mas para isso ele precisa de uma movimentaçãozinha de correção. Vamos marcar essa zona aqui, vamos deixar ela marcada. Ali para nós acaba não sendo mais tão relevante, tá? O preço ele já rompeu essa região, já houve captura de liquidez. Lá atrás o preço também corrigiu, a gente vai trazer essa informação para cá. Eu vou tirar aqui um pouco as médias. Percebam que o preço está abaixo de todas as médias. As médias de 200 elas estão inclinadas para baixo, significando aqui para a gente uma tendência de baixa. O preço ele precisa permanecer aqui nessa estrutura para que ele continue um movimento de baixa, e eu já vou explicar aqui essa situação para vocês. Nas médias curtas ele também está respeitando, tá? Então no intraday a gente também deve procurar movimentos vendedores. Tá? No caso aqui eu vou tirar as médias, vou aproximar, vou tirar o IFR também. E o que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem a região de topo. Se o preço passar dessa região, provavelmente ele vem buscar uma reversão, rompendo a média, tá? E vindo buscar estruturas mais altas. Tá? E a gente tem uma trava aqui nessa região. Eu vou deixar marcado assim em cinza mesmo. Temos um outro aqui nesse ponto que também pode ser relevante. Aqui são zonas de pressão. Tá? Região de Fair Value Gap, região de bloco de ordens. Deixa eu ver aqui um negócio, para quem gosta de figura, pessoal. Possivelmente a gente possa estar fazendo aqui uma figura que ele está afunilando, tá? É como se praticamente aqui ele está fazendo uma deriva, mas ele está afunilando um pouco. Então a gente já tem 3 toques na ponta de baixo e 2 toques na ponta de cima, tá? Se o preço respeitar, ele vir buscar aqui essa região, ele respeitar, provavelmente ele vem romper o fundo, tá? Agora, se ele rompe essa região, ele pode trocar polaridade, tá? Inclusive fazer aqui ó, um pivô pré-rompimento desse topo, tá? E um pivô pós-rompimento da linha de tendência de baixo. Ok? Então a gente fica atento nessa região. As médias curtas estão ancorando bem o preço, então para isso ele precisa romper todas as médias aqui. Então ele tem uma longa barreira, além de todas as médias nessa região, também essa LTB e esse outro topo aqui em cima. Tá? Então vamos ficar bem atento nesses 2 pontos. Tá? Então, possivelmente aqui a gente tem o respeito do índice futuro nessa região, vindo com a movimentação de baixa, que é o que eu espero, tá? O rompimento dessa região e a continuidade da tendência de baixa aqui do ativo. Aí a gente pode vir buscar algumas regiões aqui inferiores, tá? Do preço. Como essa região aqui, está bem longe, mas é um possível ponto de trava, tá? São quantos pontos daqui a ali? Mais de 2.500 pontos. A gente tem também outras regiões, tá? A gente pode considerar o fechamento desse gap aqui. Um bom ponto aqui também de trava, tá? No preço. Então, pontos para que possamos buscar de alvo, ok? Então, no índice futuro é isso. Para o nosso próximo ativo aqui é o índice Nasdaq, pessoal. E aqui, capitalista, a gente veio trabalhando com ele nas semanas anteriores com expectativas de alta, tá? E a gente vai permanecer com essas expectativas. A gente percebe que a estrutura aqui atrás, ela não trabalhou nessa estrutura, né? Então a gente teve uma renovação aqui de estrutura, considerando o rompimento desse topo, que foi aqui essa região de lateralização. Então a gente pode trazer o nosso fundo para cá, mas a gente tem que ficar bem atentos, porque nessa região muita liquidez. Então isso aqui eu ainda vou deixar, tá? Essa marcação. A gente tem uma LTA aqui, ó, bem bonita, tá passando. Também ajudando aqui na movimentação do preço. Tá? Então, até a gente pode até considerar esse fundo aqui atrás, tá?
não muda muita coisa. A gente pode também, pessoal, aqui, ó, esticar essa linha paralela e fazer aqui, ó, um canal de alta. Ele está fazendo uma movimentação de alta. Então percebam, tá, essa movimentação. Como a gente não tem histórico, né, à esquerda do nosso gráfico, porque a gente está com topos históricos, a gente vem trabalhando aqui nesse sentido, tá, utilizando essas referências como pontos de possíveis travas, de possíveis paradas do preço. Não é um ponto tão preciso, mas algumas regiões que a gente pode ficar de olho, tá? Como o rompimento aqui, tá? E a continuidade dessa movimentação pode vir aqui na parte superior. Aqui, pessoal, o que a gente vai trabalhar? Bom, é bom botar as médias, identificando as de 200 aqui, ancorando o preço. A gente pode, tá? A única coisa que eu vejo mais plausível seria a captura de liquidez aqui desse ponto. E essa captura de liquidez daria aqui uma manipulação nessa região para a retomada de um movimento de alta. Aí como que a gente faz isso? Como que a gente vai identificar isso? Bom, a gente está percebendo aqui o que o preço ele vem fazendo, né? Formação de topos e fundos ascendentes. Tá? Ele já rompeu aqui o topo anterior. Então, no intraday ele pode estar fazendo essa movimentação aqui. Beleza? Que ele vai vir corrigir. Identificando captura de liquidez nessa região aqui, pessoal, o que acontece? A gente pode observar como um engolfo, um preço, um candle já reagindo em sequência após o rompimento do fundo, ele já vindo com uma força contrária aqui à movimentação vendedora e também o IFR em regiões de sobrevenda. Tá? Isso dá aqui colabora com uma reversão da movimentação, beleza? Então, tendência de alta aqui para índice Nasdaq. Não tem tantas regiões aqui estruturais, mas a gente fica com essas informações aqui, ó, que é o fundo, tá? Região de fundo, topo rompido, topo prévio, e ele vem fazendo aqui movimentaçãozinhas de correção, tá? Então, se a gente tiver aqui, ó, a possibilidade também de observar o rompimento desse fundo, é um ponto de atenção que o preço ele pode fazer a correção dele, tá? Após o rompimento dessa região. Próximo ativo na tela temos o nosso querido Dow Jones. E Dow Jones capitalista, ele vem aqui na mesma premissa, tá? do índice Nasdaq. Tá? A gente vem trabalhando com uma expectativa de alta, a gente pode até esticar essas referências, a gente percebe que o preço ele trabalhou em uma delas, só que temos uma LTB aqui atrapalhando a nossa vida, atrapalhando o nosso caminho. Tá? Então o que a gente o que eu percebo aqui, né? A gente tem essa região de fundo, a região de topo, ele está fazendo seu movimento de mitigação. Tá? Possivelmente já encerramos o movimento de mitigação porque tivemos aqui o rompimento dessa região anterior. Então o que a gente vai ficar de olho? A gente pode ficar atentos. Deixa eu ajeitar aqui. Eu posso trazer esse fundo para cá. Tá? Essa região aqui eu posso desconsiderá-la, não vou utilizar e trabalhar mais com ela. A gente teve aqui uma possibilidade, um rompimento, né, de uma estrutura de alta, deixa eu corrigir aqui, que foi aqui atrás, ó. Então, esse topinho, aí ele respeita a LTB, nós temos uma estrutura aqui dentro que ele vem respeitando, ó. Temos esse ponto, e a captura de liquidez aqui abaixo. Essa captura de liquidez, pessoal, ela pode ser sim um fator determinante aqui para a retomada do preço, tá? Então a gente tem ou o respeito nessa região ou a captura de liquidez dela aqui abaixo. Deixa eu puxar aqui uma linha de capturando a liquidez aqui, dando continuidade para a movimentação de alta. A minha expectativa é que ele venha romper aqui o topo, tá? E essa LTB. Então a gente vai trabalhando com essa premissa do movimento de alta aqui para índice Dow Jones, tá? Então, dá uma olhadinha nas médias. Ó, médias de 200 flat, as curtas, elas não estão alinhadas, tá? Então, aqui a gente pode ainda ver o Dow Jones trabalhando dentro dessa zona aqui por um tempinho, tá? Subindo, descendo, até aqui a gente ter o alinhamento aqui das médias de 200 pelo menos, tá? Eles inclinarem. Beleza? Vamos aqui então para o nosso próximo ativo, que é o índice alemão, Germany 40, tá? Tirando um pouco o zoom do gráfico, a gente estava aqui com uma expectativa de movimentos dos vendedores aqui atrás, né? O rompimento do fundo, rompeu aqui atrás, tínhamos aqui a consideração dos dois topos
das duas regiões aqui com o topo prévio. Né? Ele não renova fundo, né? Rompeu o topo, sinalizando que é uma movimentação de alta e a expectativa era vir buscar as regiões superiores e que foi o que aconteceu. Né? O preço foi lá buscar aquela região. Então a gente pode já fazer uma atualização aqui e apagar algumas dessas informações. Tá? Esse fundo aqui acaba já não sendo mais relevante, aqui também não, essa LTA também não. A gente vai trabalhar aqui agora com um movimento de alta, tá? De uma estrutura macro, e eu vou considerar esse, deixa eu apagar essas. Eu vou considerar o nosso camarada lá, aquele fundo lá atrás, tá? A gente vai ter aqui algumas referências para a gente estar trabalhando, tá? O fundo macro, tá? A gente tem aqui uma movimentação macro após o rompimento do topo, tá? Então a gente tem aqui um movimento que está fazendo um movimento de amplitude, agora ele vem fazendo um movimento de correção. Aí a gente fica atento a esse movimento de correção, beleza? Porque aqui a gente pode considerar esse fundo com esse topo, mas também a gente pode considerar essa região aqui. Se considerarmos essa segunda região, o preço ele já corrigiu até os 50% da estrutura. Então, após o rompimento desse topo, ele vem fazendo uma movimentação de alta. Aí que está. A gente vai ficar atento a essas informações. Se o preço romper essa região de fundo, pessoal, ele ainda está em seu movimento de mitigação e eu ainda acredito que ele venha buscar essa região aqui embaixo. Então, esse nosso ponto, ele vai ser um ponto crucial, porque ela tem liquidez ali aprisionada. Percebam, deixa eu puxar aqui. Posso apagar aqui. Ela tem liquidez aqui, ó, que pode ser capturado, o preço trabalhar no bloco de ordens e dar continuidade para o movimento de alta. Aqui atrás eu posso até tirar, tá? Porque no momento a gente não vai utilizar aquela região ali. A gente vai trabalhar com fundo, tá? A renovação que dá essa região ali atrás. O preço aqui atrás ele faz seu movimento de alta. Na semana anterior, né, não na semana passada, mas na semana retrasada, a gente cogitou aqui essa movimentação de alta no rompimento, ó, que foi o que aconteceu aqui atrás, tá? Ele rompeu, ancorou e deu a alta, rompendo o topo anterior. Aqui a gente vem trabalhar então com essa informação que ele rompeu o topo e ele encerra seu movimento de mitigação, ele capturou liquidez aqui atrás, rompeu um topinho, e ele pode estar formando seu novo movimento de alta. Então, esse seu novo movimento de alta, a gente vai ficar atento aqui nessa microestrutura. Por quê? Eu quero que essa microestrutura separe aqui, segure o preço, tá? Para que ele continue seu movimento de alta. Então, eu vou ficar de olho nessa estrutura secundária. Eu preciso que ela segure aqui o preço, né? O preço respeite essa região para que ele venha romper topo novamente. Beleza? Se ele rompe topo, a gente continua aqui com uma movimentação de alta, levando em consideração essa segunda estrutura. Eu vou até deixar aqui, deixar um doisinho assim, só para a gente lembrar que é uma segunda estrutura da movimentação. Beleza? Então é isso, capitalista. O movimento aqui para Germany 40 é tendência de alta. Tá? Ó, percebam que até a média de 200 ela está inclinada, tá? Para cima, dando sustentação aqui ao movimento de alta. As médias curtas tiveram o seu rompimento, né? Fazendo um movimento corretivo. Tá? O preço ancorou na média de 200, tem uma região de pressão. Aqui um bom ponto. Tá? Se ele continua a romper essa região, aí ele vem buscar pontos aqui abaixo. Tá? Então, bastante atenção nessa região para Germany 40. Nosso próximo ativo é o dólar, pessoal. O dólar contra o real brasileiro. E a gente já vinha comentando aqui possibilidades de alta para o dólar contra o real brasileiro. E foi de fato o que aconteceu. Tá? A gente ficou aqui essa semana, numa semana um pouco chata. Tá? Depois aqui... Ó, a movimentação aqui atrás, vamos atualizar. A movimentação aqui de baixa, ela não perpetuou, né? Precisava do rompimento ali e continuar. O preço ele faz exatamente este movimento aqui, ó. Ele rompeu a região, veio ancorar aqui na troca de polaridade da LTB, né? Bateu lá no topo e rompeu. Esse rompimento aqui, agora a gente está trabalhando com ele, porque perceba, a gente teve o rompimento, o preço está fazendo uma correção e está querendo engatar, beleza? Então, o que acontece? Aqui para o dólar, ele já sinalizou o movimento de alta. Então, a gente tem o que? A gente tem essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura para ser trabalhada. Tá? O preço rompeu o topo. O preço rompeu o topo. Temos o outro topo lá em cima. Ele precisa vir buscar essa região, romper essa região. Mas aqui percebam que a gente vem trabalhando. Olha só, essa semana ela ficou lateral.
que ele está fazendo seu movimento de correção. Tá? Então a gente está em uma lateralização aqui do dólar e ele precisa fazer essa movimentação aqui, ó, ele dá continuidade. Tá? Então a gente pode até traçar aqui algumas regiões de lateralização. Tá? E percebam que na região aqui, ó, inferior, o dólar já fez uma boa captura de liquidez. Ó, capturou liquidez, tá? Um candle aqui de reversão do movimento. Aqui agora a expectativa é ele continuar a movimentação de alta. Bastante atenção para esse pontinho aqui, ó. O preço ele pode ficar segurando aqui, tá? Numa microestrutura. Vamos observar aí nessa semana, no começo dessa semana, se ele respeita essa região com a expectativa de vir romper topo. A gente precisa que ele rompa este topo, dando continuidade para movimento aqui de alta, beleza? Aqui, ó, expectativa de alta para o dólar contra o real brasileiro. A gente colocando aqui as médias, a gente percebe que o preço está ancorado nas de 200 após o rompimento, tá? Então perceba que ele passou um longo período abaixo das médias de 200, tá? Respeitando elas algumas vezes, né? Ó, ancorou nas médias de 200, até que rompeu. Agora o que era uma região de resistência vira suporte, tá? Então ele já teve aqui o suporte com captura de liquidez daquela lateralização ancorada na média de 200. Então aqui foi um belíssimo sinal técnico para movimento comprador. Agora ele trabalhando aqui acima, tá? As médias curtas também já estão aí querendo inclinar. Existe aqui a nossa ancoragem com as médias curtas, mas ele pode fazer aquela violação para dar continuidade para alta, tá? Então, na minha leitura, expectativa de movimento de alta para o dólar. Próximo ativo na tela, nós temos o Euro-USD. Euro-USD capitalista, vamos tirar aqui o zoom do gráfico, vamos observar que região que nós estamos. Continuamos ainda, apaga aqui. Na semana anterior, né, nós tínhamos aqui a expectativa do preço respeitar algumas regiões, acabou não respeitando essa última aqui, que está fazendo um pouquinho mais de preço. Tá? Vamos apagar aqui algumas informações que já não vão ser mais relevantes para nós. Essa estrutura ela ainda acaba sendo a estrutura principal aqui do ativo. Ela ainda dá sustentação na movimentação. Nós ainda temos uma LTB que está ativa. E percebam como que o preço está respeitando ela. Olhem só como o preço está respeitando essa LTB bonito. Tá? Regiões aqui atrás que já foram rompidas e capturadas, a gente pode deixar só como informação, mas agora percebam que o euro ele está aparentemente com a venda já fadigada, porque percebam que ele não renova fundo, olhem só, não renova esse fundo, ele rompeu o topo, tá? Então ele tem topo rompido aqui com liquidez, tem um fundo que não foi renovado, então ele precisaria aqui, ó, romper essa LTB para dar continuidade para a movimentação de alta. Caso contrário, ele vem aqui renovar fundo e a gente tem pontos lá atrás que ele pode vir buscar. Tá? Isso aqui a gente pode tirar e atualizar para cá. Que aqui é um novo ponto para o Euro-USD, tá? Que ele possa vir buscar essa região. A gente pode dar uma esticada aqui nas referências. Aqui, pronto. Então, para o euro, a gente tem que observar que o rompimento dessa LTA, essa LTB, tá? A linha de tendência de baixo. Isso aqui, rompendo, sinaliza para nós uma movimentação de alta. Tá? A gente tem a estruturinha aqui que ele precisa romper de fato também, tá? Um topo. Então a gente pode fazer aqui um pullback pré-rompimento de topo, mas pós-rompimento da LTB, e a gente tem esse fundo aqui atrás também que ele precisa respeitar, tá? Então, se o preço rompe aqui esse fundo, pessoal, ele vem buscar essa próxima região, e aqui ele pode fazer uma reversão de movimento também, tá? Então a gente fica atento nesses dois pontos. Vamos ver como que estão as médias. Preço abaixo da média de 200, inclinadas, tá? Então, esse movimento aqui de rompimento, tá? Se acontecer, vai dar um bom movimento comprador, tá? Mas muita atenção, porque a prioridade aqui é venda, tá? Então, a não ser que o preço já venha aqui com rompimento, mas busque vendas até o rompimento das médias de 200 e essa LTB, beleza? Então, busque vendas aqui no Euro-USD enquanto ele continue com essas configurações. Nosso próximo ativo, o USD-JPY. O USD-JPY vem fazendo agora uma
respeitando, né, um longo momento de lateralização, uma amplitude, mas no curto espaço aqui, ó, ele está fazendo uma movimentação de alta, beleza? Então esse movimento de alta no SDJPY, pessoal, o que a gente vai observar? Tá? Aqui atrás ele ficou bem bagunçado por alguns momentos, a gente pode apagar todas essas informações, a gente vai trabalhar com essa estrutura aqui apenas agora. Então se ele fez um movimento de alta, rompeu o topo lá atrás, tá? Ele já cumpriu suas expectativas, a gente vem trabalhando com movimentos, micromovimentos aqui dentro. E observe que ele já abre com gap de baixo e já vem com uma expectativa aqui para alta. Tá? Então, buscando preço para alta. Então, a gente teve aqui, ó, isso de estrutura. E agora ele está querendo romper aqui essa próxima região. Então, no SDJPY, pessoal, que a gente vai trabalhar com uma estrutura bem pequena. E essa estrutura pequena é considerando este fundo aqui com a próxima região de topo aqui. Tá? Então, para o SDJPY, aqui para mim, é uma leitura para movimentação de alta. A gente tem uma regiãozinha aqui de lateralização que ele está respeitando, está aqui ancorando com a média de 200. O rompimento e a perda dessa região, a gente tem aqui uma movimentação para baixo. Mas só se perder esse ponto, tá? Mas eu acredito aqui que ele venha para movimentos de alta. Aí o que a gente pode fazer também, tem pontos de liquidez lá atrás que o preço pode vir buscar. São pontos bem antigos, bem longos, mas podem servir de referência. E a gente também aqui pode fazer uma extensão de Fibonacci. Tá? A gente bota aqui, ó, o primeiro alvo dá exatamente naquela região, pessoal. Tá? O segundo alvo dá aqui um pouco mais acima. Então, o primeiro alvo de Fibo, aqui nesse ponto. Tá? Conflui aqui com um alvo para continuidade de movimento de alta. Na tela agora nós temos o índice japonês Japan 225. Pessoal, aqui a gente vai fazer um estudo de tendência, tá, capitalista? Ele está numa região um pouco complexa da movimentação, mas ele está respeitando aqui algumas referências. A gente pode apagar tudo aqui e trabalhar com uma única expectativa, que é a expectativa dele romper esse movimento aqui, até porque ele veio fazendo movimentos de baixa, tá? O topo ele está buscando o rompimento de topo anterior, tá? Os fundos eles vieram fazendo rompimentos de fundos, né? Tipo fundos mais baixos, enquanto os topos não, tá? Vinham, né, até essa determinada região com o rompimento dessa LTB. Então, como a gente tem o rompimento dessa LTB ali passando para a gente, pessoal, a gente tem as médias de 200 flat, as curtas também flat, então eu vou tirar elas da tela aqui para não atrapalhar a nossa visão. Então, vejam só, nós tínhamos aqui o preço fazendo fundos cada vez mais baixos. Tá? Até um determinado momento que ele faz apenas uma captura de liquidez, não renova o fundo. Tá? O preço, onde vinha tendo aqui topos mais baixos também, ele acabou tendo um topo rompido. Bom, isso já é uma sinalização de, opa, espera aí, se eu tenho um topo rompido, eu tenho a validação da região de fundo. Beleza? Se eu tenho validação da região de fundo, eu tenho aqui, eu vou até esticar essa região, porque ela pode servir para a gente, tá? Em um determinado momento ainda. A gente pode deixar ela para nos auxiliar de alguma forma. Mas aqui a gente também tem aqui, pessoal, um rompimento de uma LTB. Tá? O rompimento dessa LTB sinaliza para nós aqui mais uma movimentação de alta. Tá? Uma defesa aqui nessa região. Aqui é um ponto crucial. Tá? O preço já está fazendo sua expectativa de alta. Tá? Aqui, expectativa para alta. Se ele rompe essa região, ele vem buscar fundos. Mas a expectativa é que ele vem romper topo e dar continuidade para alta. Tá? Então, né, aqui é a expectativa para o índice japonês. Tá? E após o rompimento dessa região, a próxima expectativa é ele vir capturar liquidez aqui nesse ponto externo. Beleza? Então, aqui, expectativa para movimento de alta. Mas aí uma atenção, tá? A gente vai ficar atento a esse topo aqui. Tá? O preço pode chegar aqui, depois vir descer para capturar a liquidez aqui interna e depois sim voltar a fazer o rompimento. Tá? Então, nada me assusta se essa movimentação acontecer. E agora, pessoal, na nossa tela, para finalizar aqui, capitalista, o nosso querido ouro. Tá? O ouro,
a gente está aqui numa movimentação meio complexa. Tá? A gente pode considerar aqui uma linha de tendência de alta, já vou até traçar aqui algumas informações, mas eu quero corrigir essa estrutura. Tá? Vamos atualizar essa estrutura aqui. O nosso último fundo é o camaradinho aqui atrás que respeitou a nossa região. Tá? Então, rompeu o topinho ali anterior, tudo bem, tá? Tem já uma certa relevância. A gente pode passar aqui a uma LTA, uma linha de tendência de alta. Vamos aqui desenhar o rompimento desse topo, depois o rompimento desse topo, e os rompimentos dos topos estão sendo bem tímidos, bem fracos. Tá? Nós temos esse próximo topo para ser rompido. Tínhamos lá atrás, ó, o fundo, tá? Aqui deu início a LTA. Agora a gente tem este fundo aqui que está sendo respeitado. Deixa eu atualizar aqui, esticar um pouquinho as referências, trazer para cá. Então a expectativa é o quê? Movimento de alta, correção. Movimento de alta, correção para movimento de alta. Então a expectativa é vir romper esse topo aqui atrás, tá? Olhem só aqui. Tivemos também uma LTB que foi rompida. Depois que ela é rompida, o preço embaulou e foi. Aqui, mesma situação, tá? Ele rompeu com pavio, mas agora ele rompeu o movimento. A gente pode trabalhar com canal. Aqui atrás também a gente pode brincar, ó, trazer e esticar um canal. Então percebam só, olhem o estudo, pessoal. A gente limpou o gráfico do zero, tá? Então a gente vai colhendo informações, olha só. Vamos colhendo informações. Se o preço repetir basicamente o que ele fez aqui atrás, nós estamos pegando aqui um início de um movimento de alta no ouro, com a expectativa de romper esse topo aqui atrás. Beleza? Aí o ouro tem uma máxima lá atrás que ele pode vir buscar, mas também tem pontos de liquidez aqui, ó, que ele pode vir capturar. Então vejam só. Agora a gente bota as médias. Ó, as médias curtas, elas já se alinharam, enquanto o preço estava fazendo aqui, ó, essa movimentação. As médias elas se cruzavam sempre. Se cruzavam, tá? Então, ó, a média de 9 abaixo da média de 50, elas não estavam alinhadas, agora nós temos alinhamento das médias. Tá? Então, com o alinhamento das médias já é um primeiro indício aqui de movimento de alta. O preço está ancorado na média de 200. Tá? A média de 200 aqui está meio que já inclinando para cima também, favorecendo uma movimentação compradora. Então, o que a gente vai ficar de olho aqui no ouro? Algumas regiões. Se a gente sabe que ele quer subir, que é um movimento de alta, a gente vai ficar atento a essa região. E também aqui, ó. Ele vai ficar bem colado aqui àquele ponto, mas é uma região, essa zona aqui no ouro é um ponto interessante, tá? Inclusive aqui, ó, se ele romper este fundinho, capturando liquidez e logo em seguida já dá uma reversão, é um bom movimento comprador, tá? Então aqui a gente tem expectativas compradoras para o ouro, perdão, nessas duas regiões ali, tá? Então olhem só como a gente tem a expectativa da continuidade no movimento do ouro aqui acontecendo, beleza? Então, micro movimentos. E é isso, capitalista. A gente encerra aqui o nosso panorama de mercado, tá? A gente trouxe aqui os principais ativos mundiais para você. Espero que esse panorama lhe auxilie de alguma forma. E muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.